Isso aconteceu cerca de 10 anos atrás, quando eu e meu grupo de amigos tínhamos acabado de completar 21 anos. Estávamos naquela fase de frequentar bares e baladas quase todos os fins de semana. Bebíamos e nos metíamos em situações bêbadas e ridículas. Em uma noite de sábado aleatória, o grupo decidiu que queria ir ao centro da cidade e passar por alguns bares e baladas. Sem pensar muito, simplesmente pegamos qualquer carro disponível e fomos dirigindo até lá. Éramos cerca de 15 pessoas, metade homens e metade mulheres. Sendo todos recém-completos 21 anos e com pouca grana, tínhamos uma garrafa de bebida no carro e tínhamos feito um pré-drink para economizar dinheiro. Entramos na balada e, após cerca de 1 hora, as garotas no grupo quiseram voltar ao carro para tomar mais um pouco da bebida da garrafa. Elas me pediram para acompanhá-las, já que um grupo de 5 garotas andando pelo centro da cidade atrairia muita atenção indesejada. Eu fui o único cara que decidiu acompanhar as garotas até o carro. Moro em uma cidade grande e normalmente você pode evitar qualquer situação ruim se souber onde está indo. O único problema que sempre tive com o centro da cidade é que ali se encontra todo tipo de pessoa, muitas das quais não estamos acostumados a ver. Finalmente, chegamos ao carro sem grandes problemas. Surpreendentemente, ninguém nos incomodou no caminho. Descemos para o estacionamento subterrâneo, cerca de 2 quadras de distância da área onde estavam todos os bares. Quando chegamos ao carro, todas as 5 garotas entraram no carro e eu acabei ficando de fora porque não havia mais espaço para mim. Decidi que ia ficar do lado de fora do carro e fumar um cigarro enquanto as garotas bebiam lá dentro. Elas começaram a tocar música alta e a dar goles na garrafa com as portas fechadas. Enquanto eu estava lá fora, quieto e na minha, ouvi alguém dizer: "E aí, mano, de onde você é?" Se você sabe alguma coisa sobre gangues de rua, sabe que essa pergunta não se refere a qual cidade você vive, mas sim a qual gangue você pertence. Quando finalmente olhei para cima, meu coração gelou. 5 membros de uma gangue estavam caminhando na minha direção. Cresci perto de diferentes gangues, então consegui imediatamente identificar que eles faziam parte de uma gangue. Todos estavam carregando uma garrafa de cerveja e pareciam bêbados. Quando o cara, que claramente era o líder do grupo, se aproximou de mim, ele perguntou se eu era membro da gangue do céu. Levei um segundo para entender por que ele estava me fazendo essa pergunta. Olhei para baixo e percebi que estava vestindo azul da cabeça aos pés. Literalmente, tinha um boné azul, uma camisa xadrez azul e sapatos azuis. Eu só estava tentando combinar minhas roupas, mas percebi que tinha me vestido como um membro de gangue sem perceber. Nesse momento, o pânico tomou conta de mim. Os membros da gangue me cercaram e todas as garotas com quem eu estavam dentro do carro bebendo. Mesmo que tivessem percebido o que estava acontecendo, eu não queria que elas saíssem do carro, pois não sabia o que poderia acontecer com elas. Eu estava apenas rezando para que as garotas estivessem vendo o que estava acontecendo e que alguém estivesse chamando a polícia no telefone. Levantei as mãos e tentei acalmar a situação, dizendo a eles que eu não era membro de gangue e que não queria nenhum problema. No entanto, não funcionou. O grupo estava muito bêbado e eu podia ver nos olhos deles que eles queriam me machucar. O líder me perguntou novamente: "Você é um..." E eu continuava dizendo que não. Mas ele não estava ouvindo minhas respostas. Ele então tirou um chaveiro com um parafuso do bolso de trás e, quando fez isso, os outros membros da gangue também começaram a pegar parafusos. Agora eu estava cercado por um grupo de membros de gangue
com parafusos afiados, tudo sozinho. Literalmente pensei, é assim que vou morrer. Foi nesse momento que minha melhor amiga, uma das garotas dentro do carro, pulou para fora e gritou: "Por favor, não o machuquem, ele é meu irmão." Ela estava implorando para que eles não me perfurassem e também tentando convencê-los de que eu não era membro de gangue. Isso continuou por cerca de 1 minuto, com eles não dizendo muito, apenas me olhando e minha amiga implorando para eles. Eu torcia para que as garotas no carro notassem a situação e estivessem chamando a polícia. Foi então que ouvi sirenes e vi uma viatura policial entrando no estacionamento. Os membros da gangue notaram isso e todos saíram correndo para longe da polícia o mais rápido que puderam. Felizmente, as garotas no carro tinham percebido a situação desde o início e chamaram a polícia. Depois que tudo se acalmou, eu realmente não estava mais no clima para a festa e só queria ir para casa. Minha melhor amiga havia me salvado naquela noite com seu raciocínio inteligente. Eu serei eternamente grato a ela. Semelhante a um anjo da guarda, ela apareceu quando eu mais precisava. Infelizmente, alguns anos depois, durante uma viagem de acampamento com todos, minha melhor amiga, que havia me salvado a vida, faleceu em um acidente de carro a caminho do acampamento. Sinto muito a falta dela e, honestamente, ainda consigo sentir sua presença às vezes, principalmente quando me encontro em situações que podem terminar mal para mim. Sou eternamente grato a ela. Como todo adolescente, havia uma chama de rebeldia dentro de mim, esperando o momento certo para se manifestar. E esse momento chegou na noite da festa de Lucas. Lucas era um colega de escola. Não éramos exatamente amigos, mas ele estava sempre rodeado de pessoas populares e influentes. Quando soube da festa que ele estava organizando, senti que aquela era a minha chance de finalmente me soltar e viver uma aventura. O único problema: meus pais nunca me deixariam ir. Decidi que iria escondido. Esperei que todos em casa estivessem dormindo e saí sorrateiramente, sentindo uma mistura de medo e excitação. A festa estava a todo vapor quando cheguei. Música alta, pessoas dançando e bebendo. Era tudo novo para mim. No início, fiquei um pouco deslocado, mas logo comecei a me soltar. Bebi um pouco, dancei e até flertei com algumas garotas. Estava me sentindo invencível. Até que vi ele, um homem mais velho, talvez na casa dos 30 anos, estava encostado no canto da sala, observando tudo com um olhar predatório. Ele não parecia se encaixar ali, e algo nele me fez sentir um calafrio. Tentei ignorá-lo, mas a cada vez que olhava em sua direção, ele estava me observando. Decidi dar uma volta pela festa, mas, para minha surpresa, ele esbarrou em mim. "Oi", ele disse com um sorriso. "Você é novo por aqui, não é?" Engoli em seco, tentando disfarçar meu desconforto. "Sim, é a minha primeira vez nessa festa." Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. "Sabe, garotos como você não deveriam andar sozinhos por aí. Pode ser perigoso." Queria correr, mas meus pés pareciam colados no chão. Ele continuou a se aproximar, até que uma mão firme o segurou pelo ombro. Era Lucas. "Ei, cara, acho que você está na festa errada", disse ele com um olhar ameaçador. O homem deu um sorriso irônico e se afastou, mas não sem antes me lançar um último olhar ameaçador. "Você está bem?" Lucas me perguntou. "Esse cara é perigoso. Já ouvi histórias sobre ele se envolvendo com coisas proibidas." Agradeci a Lucas e decidi que era hora de ir embora. A aventura tinha ido longe demais. Saí da festa e corri para casa,
com o coração disparado e a adrenalina correndo pelas veias. Quando cheguei em casa, respirei aliviado ao ver que meus pais ainda estavam dormindo. Entrei sorrateiramente e me joguei na cama, aliviado por estar seguro. Na manhã seguinte, acordei com a notícia de que um garoto havia desaparecido após a festa de Lucas. O principal suspeito, o homem que havia me abordado. Eu poderia ter sido a vítima. A rebeldia e a busca por aventura quase me custaram a vida. A partir daquele dia, prometi a mim mesmo que nunca mais colocaria minha vida em risco por um momento de diversão. Na época em que esse incidente ocorreu, eu era uma jovem de cerca de 18 a 19 anos. Isso aconteceu por volta do ano 2000, antes dos dias de Uber. Eu tinha uma amiga da escola, extremamente divertida, chamada Ana. Ana era o tipo de amiga com quem você ria incontrolavelmente, e muitas vezes acabávamos juntas na detenção. Bem, em uma noite de sábado, decidi encontrar com ela. Na época do evento, eu estava solteira, mas Ana estava namorando. Seu namorado nos acompanhou nessa noite e todos nós entramos no carro dele. Dirigimos por algum tempo até chegarmos a uma festa. Tudo isso aconteceu em Brasília. Se você conhecia as pessoas certas, conseguia entrar sem precisar de identificação. Eu adoro dançar, então assim que entrei, tomei conta da pista de dança e acho que imediatamente chamei a atenção de um rapaz chamado Boris. Sendo uma adolescente, eu tinha recursos financeiros muito limitados. No entanto, achei que Boris era um cavalheiro, pois ofereceu-se para comprar bebidas para mim a noite toda. Acredito que ele tinha 23 anos na época, então a diferença de idade não era enorme. Boris era um cara grande, do tipo dos competidores de força, musculoso e com braços enormes. Isso me atraiu e começamos a beber e dançar juntos. Logo, isso levou a alguns beijos. Após algumas horas, o namorado da Ana decidiu ir embora rapidamente, quase como se estivesse em uma missão. Eu o vi pegar Ana e arrastá-la em direção à porta de saída. Corri atrás deles e os segui, pois eles eram minha carona para casa. Assim que eles entraram no carro, gritei: "Ei, esperem por mim!" Enquanto atravessava a rua movimentada, Boris estava correndo atrás de mim. Mas quando alcancei o carro deles, o namorado de Ana trancou propositalmente as portas do carro e partiu. O carro estava literalmente bem ao meu lado um segundo atrás, e agora eu estava assistindo a parte de trás do carro se afastar lentamente. Senti um terrível sentimento de abandono. Ali estava eu, deixada para trás, abandonada e sozinha, sem carro e meio bêbada. Minha suposição na época foi que eles tiveram uma grande briga e não quiseram lidar comigo durante o trajeto de volta para casa. De qualquer forma, Boris testemunhou toda a cena, foi educado e ofereceu-me uma carona para casa. Eu não tinha outra opção na época. Nunca passou pela minha cabeça ligar para meus pais. Eles me matariam. Então, retornamos à boate e Boris se tornou mais insistente nos beijos. Toda vez que eu tentava falar, ele forçava os lábios sobre os meus, basicamente me dizendo para ficar quieta sem falar. Eu não estava provocando ou liderando nada, apenas trocávamos alguns beijos, sem tocar ou agarrar. Quando comecei a me sentir desconfortável, disse a ele que queria ir para casa. Boris estava com seu amigo e Boris era o motorista, o que significava que seu amigo também teria que ir embora conosco. Assim, os três entraram no carro. Eu estava bem com isso, pois o amigo de Boris era realmente mais agradável do que Boris. Começamos a dirigir.
mas então vi que Boris estava indo na direção errada. O trajeto de carro estava demorando um pouco, como se ele estivesse dirigindo em círculos para passar mais tempo comigo. Quando chegamos a uma casa que não era a minha, perguntei por que estávamos ali. Ele disse que estávamos deixando o amigo dele, mas que ele precisaria de ajuda para carregá-lo. O amigo de Boris também era um cara grande e robusto, embora eu não fosse de grande ajuda, era principalmente Boris quem o ajudava. Quando a porta se abriu, vi que a casa estava completamente vazia e escura. Boris olhou para mim e tinha um olhar malicioso. A próxima coisa que ele disse foi: "Por que você não entra?" Senti que, se entrasse, ele conseguiria o que queria, quer eu quisesse ou não. Foi quando comecei a correr na direção oposta, longe da casa, gritando que não ia entrar de jeito nenhum. Boris me chamou, prometendo que me levaria para casa imediatamente, e ele parecia muito sério. Portanto, decidi voltar para o carro. Vi Boris arrastando seu amigo de volta para o carro também. Quando começamos a dirigir, Boris disse que precisava ajudar seu amigo a ficar sóbrio e, portanto, todos nós iríamos comer alguma coisa. Nesse ponto, já era por volta das 3 ou 4 da manhã. Percebi que Boris estava ganhando tempo e comecei a ficar apavorada. Parei todas as suas investidas há muito tempo e só queria ir para casa. Finalmente paramos em um McDonald's. Quando ele estacionou o carro, olhei pelas janelas do restaurante e fiquei aliviada ao ver que havia muitas pessoas lá dentro. Eu tinha em mente que simplesmente pegaria uma carona com alguém quando estivesse lá dentro. Assim que entrei, abordei pessoas aleatórias pedindo uma carona para casa. No entanto, à medida que explicava minha situação, que estava tentando escapar desses caras, percebi rapidamente que ninguém diria sim. Todas essas pessoas apenas olharam para os 2 homens que estavam comigo. Como mencionei antes, eles eram grandes e musculosos. Logo após minha explicação, as respostas eram um rápido não. Foi nesse momento que realmente senti que estava em perigo. Ninguém estava disposto a me ajudar. Precisando de tempo para pensar, disse a Boris que iria ao banheiro feminino. Ao caminhar pelo corredor do banheiro, vi uma entrada que era apenas para funcionários. Empurrei aquelas portas e me deparei com os cozinheiros e outros trabalhadores. Eles me disseram: "Ei, você não pode entrar aqui." Olhando rapidamente ao redor, avistei a porta dos fundos para funcionários e saí correndo dali. Uma vez do lado de fora, me vi em pé ao lado das lixeiras. Eu tinha um plano para evitar as ruas movimentadas, caso Boris viesse atrás de mim, então comecei a correr na direção dos quintais das casas para que eu pudesse me esconder. Mas, por sorte, um dos caras a quem expliquei minha situação no restaurante, aquele que havia me negado antes, estava saindo e abriu a porta do carro, gritando para eu entrar. Assim que entrei, fechei a porta do carro e ele pisou fundo no acelerador. Durante o trajeto, o bom homem perguntou o que havia ocorrido naquela noite. Eu expliquei tudo o que havia acontecido e pude perceber que ele estava se sentindo mal por mim. A viagem não demorou muito, talvez uns 10 a 15 minutos. E então eu estava em segurança em casa. Eu pedi o nome dele, mas minha adrenalina estava tão alta naquele momento que eu simplesmente não conseguia entender. Não consigo me lembrar, mas, oh meu Deus, eu estava tão feliz. Agradeço a esse santo o tempo todo e sou extremamente grata por ele ter estado no mesmo lugar e na mesma hora que eu. Não é uma incrível coincidência? Alguns anos depois, Ana me ligou e pediu desculpas pelo que aconteceu naquela noite. Ela disse que estava em um programa de reabilitação para abuso de substâncias e que parte do processo era fazer ligações pedindo perdão. Eu a perdoei, e ela parecia sincera.
No entanto, sua vida está atualmente bastante desorganizada e acabamos rompendo permanentemente os laços. Agora, como mãe, sempre digo à minha filha que caso ela se encontre em uma situação perigosa, pode me ligar a qualquer momento. Eu não me importo com o que seja ou que horas do dia ou da noite sejam. Estarei sempre lá para ela. Era uma noite fria de outono quando decidi, após semanas de trabalho árduo, sair para me divertir com alguns amigos. A cidade estava agitada e a balada escolhida era uma das mais populares do momento. Escolhemos a balada Eclipse, famosa por sua música eletrônica e atmosfera sofisticada. Ao chegar, fui envolvido pela atmosfera vibrante. Luzes coloridas iluminavam o espaço e a pista de dança estava repleta de pessoas se movendo ao ritmo da música. Encontrei meus amigos Pedro, Ana e Sofia em uma mesa próxima ao DJ. Conversamos, rimos e dançamos por horas. A noite estava perfeita, até que por volta das 2 da manhã notei um homem parado no bar, me observando. Ele era alto, de cabelos escuros. Seu olhar era fixo, quase penetrante. Tentei ignorar, pensando que talvez fosse apenas coincidência. No entanto, a cada vez que olhava em sua direção, ele ainda estava lá, com o mesmo olhar intenso. Comentei com Ana, que tentou me tranquilizar, dizendo que provavelmente ele estava apenas interessado. Decidi ir ao banheiro para retocar a maquiagem e tentar esquecer o desconforto. No caminho, senti uma presença atrás de mim. Ao me virar, dei de cara com o homem. Ele estava tão perto que pude sentir seu hálito quente. "Você é muito bonita", ele disse com uma voz rouca. Agradeci, tentando manter a calma, e continuei meu caminho. No entanto, ele me seguiu até a entrada do banheiro feminino. "Você não deveria estar aqui sozinha", ele murmurou, posicionando-se de forma a bloquear minha passagem. Gritei por ajuda, mas a música alta abafava minha voz, e o medo rapidamente tomou conta de mim. Ele se aproximou ainda mais e eu pude ver a malícia em seus olhos. De repente, Pedro apareceu puxando o homem para longe de mim. Os dois começaram a discutir e a segurança foi chamada. O homem foi expulso da balada e Pedro me levou de volta à mesa, onde Ana e Sofia estavam preocupadas. Decidimos ir embora, mas ao sair da balada notamos que o homem estava nos esperando do lado de fora. Ele estava acompanhado por outros 2 homens, igualmente ameaçadores. Entramos rapidamente no carro de Pedro e saímos em alta velocidade. Eles nos seguiram por várias ruas, até que Pedro, em um movimento arriscado, entrou em um beco sem saída. O carro deles bloqueou nossa saída e eles se aproximaram, armados. Pedro nos disse para ficarmos no carro enquanto ele tentava falar com os homens. Ouvimos gritos e alguns tiros. Com lágrimas nos olhos, saímos do carro e encontramos Pedro caído no chão, ferido, mas vivo. Os homens haviam fugido. Chamamos a polícia e a ambulância, e Pedro foi levado ao hospital. Ele havia levado 3 tiros, 2 foram de raspão na barriga e um acertou seu braço esquerdo. A noite que prometia ser de diversão tornou-se um pesadelo. Desde aquela noite nunca mais voltei à Eclipse, e sempre que saio, tomo cuidado extra, lembrando-me de que nem todos têm boas intenções. A vida é preciosa e devemos protegê-la a todo custo. Eu moro em uma das principais cidades do Brasil e sou uma garota de 18 anos. Isso aconteceu comigo na noite passada em uma rave para maiores de 18 anos, para a qual fui com alguns amigos.
Comecei a conversar com um cara que tinha 22 anos e fiquei um pouco surpresa, mas não achei nada muito estranho, até que ele descobriu que eu tinha 18 anos. Foi quando ele me disse que realmente queria me levar para casa com ele, o que eu apenas ignorei, pensando que ele estava sob efeito de drogas. Ele, anteriormente, tinha me oferecido substâncias ilegais, o que eu recusei, não apenas porque já tinha tomado algumas bebidas, mas também porque ele era um estranho. Enquanto dançávamos, ele tentou algo comigo, mas eu o afastei. Depois de dançar um pouco ao lado um do outro, pedi a ele um chiclete, o que em retrospecto foi uma ideia estúpida. Eu estava um pouco desorientada nesse momento e meus amigos não estavam à vista, mas eu estava tentando ficar de olho no que ele estava fazendo. Ele demorou para pegar o chiclete, fazendo piadas constrangedoras sobre sua dificuldade, mas seus movimentos pareciam estranhos. Foi quando vi que ele tinha um pó no dedo, uma embalagem na mão e esmagou algo nela. Imediatamente soube o que estava acontecendo e o confrontei. Ele ficou muito defensivo rapidamente, mudando seu comportamento em um segundo. Ele elevou a voz para mim de maneira meio raivosa, dizendo: "O que você achou que estava acontecendo aqui, garotinha?" Eu simplesmente fui dançar em outro lugar, mas percebi rapidamente que precisava contar a alguém sobre isso. Então, fui até a entrada para contar aos seguranças sobre o cara. Embora tenham sido simpáticos, não foram de grande ajuda, e parecia que eu estava tendo que pressioná-los para cuidar das pessoas sob sua responsabilidade. Dei a eles a descrição dele e até compartilhei uma captura de tela do perfil do Instagram dele com um dos seguranças. Depois que saí para procurar meus amigos, ele se aproximou novamente, mudando de um comportamento aparentemente arrependido para um defensivo, talvez tentando me convencer de que não tinha feito nada de errado. Mas eu fiquei firme e o repreendi várias vezes. Quando voltei para os seguranças, na verdade, um deles me disse para ir buscar o cara e levá-lo até a saída, o que, é claro, não fiz, porque não queria ter nada a ver com ele. É absurdo pedir a alguém, especialmente uma garota jovem, que confronte alguém que tentou drogá-la. Eventualmente, cheguei em casa em segurança e nada mais aconteceu comigo. Mas, por favor, para qualquer pessoa lá fora, nunca aceite nada de um estranho, nem mesmo quando acha que está no controle da situação. Vou à polícia amanhã, embora saiba que eles não poderão fazer muita coisa. Só quero que haja um registro em algum lugar para que, se outra garota não tiver tanta sorte, ela possa ter minha história para apoiá-la.